dela aqui na cidade, enfim. E aí eu comecei a me lembrar que eu levava meu irmão na psicóloga, e aí eu comecei a lembrar do contato que eu já tinha tido com a psicologia. E nesse entremeio ali, eu ainda assim não sabia o que fazer. E falei, bom, vamos ver o que é isso, né? Comecei a pesquisar, fiz o vestibular e ao mesmo tempo fiz vestibular para outras coisas mais conhecidas na época, né? Fiz para contábeis, fiz para direito. E aí eu lembro que alguém da minha família falou, tá, mas você vai fazer psicologia para quê? Né? Você não vai nem ter quem atender, faz contábeis que você tem, sempre imposto de renda para fazer, para entregar, sempre alguém tem uma empresa que precisa de serviço. E eu falei, bom, então eu vou começar as duas para ver, né, o que é esse mundo aí novo que para mim ainda era muito novo. Aí comecei contábeis de manhã e psicologia à noite. Eu acho que contábeis eu durei assim um mês mais ou menos, mas aquilo não fazia sentido para mim. E psicologia, por mais que as matérias básicas ali do começo não te levem tão diretamente para a psicologia em si, é como se aquilo fizesse mais sentido para mim. Então eu passei a gostar um pouco mais da psicologia ao passar do curso, à medida que eu fui conhecendo as matérias, me informando um pouco mais, fazendo estágio, indo nas visitas e conhecendo a própria história ali, né, dos professores e dos palestrantes. Então era muito bacana, porque Ponta Grossa tinham pouquíssimos psicólogos naquela época, e eram psicólogos mais antigos, porque a cidade em si não tinha muito esse contato. Então, ou você tinha uns 2, 3 consultórios de psicologia, ou você tinha o serviço público. Então, você não tinha tanto acesso assim, né? E eu também não tinha. Você perguntou se eu tinha algum projeto. Nessa época, eu não tinha projeto nenhum. Eu queria me formar, trabalhar e ter uma vida bacana, digamos assim, né? Um pouco melhor do que os meus pais tinham na época. Você é da abordagem junguiana, né? Além da abordagem junguiana, você tem alguma outra técnica que utiliza algumas técnicas diferentes para cada paciente? Sim, eu acho que uma coisa que a gente vai aprendendo é que, assim, você vai ter um teórico de base à medida do curso, às vezes ele escolhe, às vezes você escolhe ele, enfim, né? Eu não sei, para mim o curso de psicologia e toda essa caminhada é muito um feeling. Né? Tem coisas que você não sabe o porquê que você está fazendo e de repente algo faz sentido e aí você consegue seguir melhor. Eu não gostava muito da TCC, não gostava muito de AEC, não sei, acho que vocês estão no primeiro ano, ainda não tiveram, das teorias mais comportamentais. Para mim era uma coisa muito racional, assim, né? E aí eu lembro que eu tive psicanálise e o meu professor deu um pouco de psicologia analítica, eu não entendi nada na época. E eu me encontrei com a psicologia analítica, na verdade, numa aula de corporeidade, que o professor era junguiano, e ele trouxe muito essa questão do simbolismo do corpo, da importância de você estar conectado com o teu corpo para você ter as percepções também emocionais, mentais, psíquicas, né? E aí eu comecei a me interessar mais. Então, por mais que não fosse uma matéria específica em psicologia analítica, que na verdade eu nem tive na época uma focada em psicologia junguiana, foi ali que começou a minha curiosidade. E aí, com algumas colegas, a gente começou a ir num workshop, numa palestra, enfim, e antes de terminar a faculdade eu já me vi numa pós-graduação, então, em psicologia analítica, que foi essa que eu fiz em religião oriental e ocidental. Então, basicamente, a junguiana é a psicologia analítica que analisa o corpo. Isso, na verdade, é uma questão muito psíquica, mas que transborda para o corpo, não é uma coisa dissociada, né? É como se você tivesse realmente todo o potencial dentro de você. E quando você traz o simbolismo para o corpo, no sentido de que onde isso te afeta, como você sente isso, é mais fácil você acessar as próprias emoções do que literalmente só na fala, vamos colocar assim. E aí quando ela perguntou, né, se eu só uso uma abordagem, uma estratégia, esse acho que é outro ponto que ao passar do tempo vocês vão entendendo. É diferente você ter um ecletismo teórico e um ecletismo técnico. Você precisa de um norte para levar teu paciente, para você ter um planejamento ali,
Só que às vezes você vai emprestar uma ou outra técnica de outras abordagens. Não é que você vai fazer uma saladinha. Eu peguei uma dessa porque essa tá na moda. Não. Você sabendo onde você quer chegar com o teu paciente, você empresta então algumas técnicas. Porque a psicologia, ela foi se formando assim, não é do zero. Nenhuma delas foi do zero. Todas elas se influenciam, né, as abordagens. Tanto que o próprio Becker, né, da comportamental, ele também era psicanalista. Na verdade, a maioria das pessoas tem essa base da psicanálise, por ter sido a primeira, né, e aí elas vão, então, criando seu próprio caminho e pegando o que serve, o que faz sentido e estudando mais, trazendo outras técnicas e outras estratégias. Agora, se eu chego com um paciente lá com crise de ansiedade, por exemplo, no consultório, tem uma demanda sintomática diferente de alguém que busca um autoconhecimento. Então, para essa pessoa que está com crise, que eu preciso lidar e ajudar ele a manejar os sintomas, eu vou usar uma técnica diferente do que eu vou usar com aquele paciente que chega lá muito mais tentando se conhecer, entender o modo com que a dinâmica dele nas relações e tudo mais, né? Então vai depender muito realmente de cada paciente, não tem um script prontinho para cada um. Você pode compartilhar com a gente um projeto assim, interessante, desafiador, que você passou, né, ou que você superou durante o início da tua carreira, ou durante todo esse processo? Eu acho que o projeto mais difícil foi a clínica. Em que sentido? Eu fui para a clínica de verdade quase quando eu estava desistindo da psicologia. Eu fui para a psicologia e eu entrei direto em projetos sociais. E aí você vai meio que se decepcionando, porque, não sei, a visão aqui, enquanto curso, né, depende também muito da faculdade, dos professores, acho que isso influencia muito, mas é que a psicologia de consultório era muito elitista, você pega só uma parcela da população, como assim? Você precisa trabalhar na área social, você precisa oferecer atendimento. Só que quando eu me deparei dentro da social, tanto com estágios e depois trabalhando em projetos, é que não adianta você oferecer uma livre demanda do serviço, ainda assim precisa da contrapartida do outro. Então, muitas vezes eu ficava lá oferecendo grupos, oferecendo atendimentos, oferecendo dinâmicas e o pessoal não chegava até você, não vinha até você, porque ele nem entendia a necessidade disso. Né? Então, eu acho que tem muito isso. O médico às vezes fala, você precisa ir para terapia, você precisa procurar um psicólogo. A maioria da população não entende o motivo, não entende o porquê você sentar lá e conversar vai fazer a diferença. E aí isso foi me desanimando. Eu falei, poxa, eu tô aqui, né, e nada acontece, ou acontece muito pouco, porque ali dá para dizer que quem aproveita mesmo é uma parcela mínima para quem você está oferecendo serviço. E aí eu falei, bom, então eu tive uma proposta de ir para o trânsito, porque eu já tinha feito estágio no trânsito, e eu falei, bom, vamos nesse quadradinho aqui, um script pronto, eu vou me sentir mais segura, né? E ali eu fui, com 2, 3 anos, muito legal, aplicar teste, fazer entrevista e tal. Mas depois do momento também já não fazia sentido, porque é como se eu não pudesse expandir. Eu acho que à medida que eu fui criando mais segurança, entendendo um pouco mais como funcionava, infelizmente aquele processo ele passou a ser muito um processo para cumprir tabela ali, porque eu acho que é uma coisa que avalia alguns pontos importantes, mas é uma peneira ainda muito rasa, né? E nesse processo todo eu tive algumas questões pessoais e eu sempre atendia no consultório após o horário de trabalho, e era uma coisa assim, psicologia clínica não dá dinheiro, psicologia tem que ser por amor, você, né, não vai se estruturar como psicólogo, ter dinheiro como médico, por exemplo. Os professores mesmo tinham essa concepção. E esses tempos eu fui numa outra faculdade fazer uma palestra e eu vi que isso ainda permanece, isso é muito triste. Porque foi isso que fez muito eu não entrar na psicologia clínica assim já de cara. Eu atendi muito por convênio também no começo e aí realmente não fazia sentido, né? Você tinha um número restrito de sessões, era meia hora muitas vezes, você estava fazendo o processo engatar ali com o teu paciente, o plano tirava as sessões, dali 1, 2 meses ele liberava de novo. Então realmente tudo aquilo que eu tinha ouvido na faculdade era, nossa, psicologia não tem muito futuro, nossa, coitado, você fez psicologia. E aí, junto com algumas questões pessoais, eu tive um episódio de depressão maior
E nesse processo a psicologia parou totalmente de fazer sentido para mim. E eu desisti. Eu falei, bom, eu vou fazer outra faculdade, vou fazer outra coisa. Nessa época eu doei todos os meus livros, vendi alguns e eu já estava fazendo terapia. E aí foi que dentro de uma sessão teve uma virada específica de chave do processo que a gente já estava trabalhando e eu comecei a sair então desses outros trabalhos e ficar só no consultório. E ali eu entendi como funcionava realmente o processo terapêutico, o processo clínico e o consultório. E para eu deixar a segurança da CLT foi muito difícil, porque é como se é melhor eu ter esse pouquinho aqui do que eu não ter garantia nenhuma do que vai acontecer lá na frente. Então, para mim, o maior desafio foi esse, até porque eu fui meio desacreditada. Eu fiz o vestibular e falei, bom, agora eu vou pro Instagram, eu vou pro Google, eu vou para esses lugares, mas porque eu tenho que manter uma faculdade, não porque eu estou projetando um consultório ou projetando um futuro dentro da psicologia. E virando essa chave, entendendo que o que tinha acontecido psiquicamente poderia acontecer aqui na realidade, acho que foi o processo mais difícil, assim, acreditar, mudar todas essas crenças e ver que sim, a psicologia pode te trazer uma vida muito bacana, muito sustentável, e hoje eu tenho muito mais qualidade de vida do que eu tinha lá atrás. E entrando nessa questão do marketing, tudo isso, né? Você planejou a questão do marketing pessoal, conseguiu colocar em prática essa questão também? Então, nessa época eu queria fazer tudo menos psicologia, né? Aí começaram redes sociais, enfim, e nesse processo eu comecei a estudar marketing digital, redes sociais, mas era para um outro projeto, era para um projeto do meu ex-marido, porque aí eu faria os bastidores, digamos assim. E aí eu falei, bom, eu vou ter que colocar isso em prática para me sustentar até eu me formar nessa outra faculdade. E aí eu comecei o Instagram, eu comecei o Google, eu fiz um site e eu fui colocando essas coisas em prática. Mas foi muito no caminho paralelo, não era uma coisa assim que eu foquei a energia para que a psicologia funcionasse. Hoje eu vejo que foi muito bom, porque eu fui criando então uma vitrine, vamos colocar assim, né? Eu falo, antes você ia lá na lista, na parte amarela, os melhores profissionais estavam lá, né? Aí você ia procurar, se o profissional estava lá, você já tinha uma segurança um pouco maior de pegar esse serviço, né? Buscar esse serviço. E aí hoje eu vejo que ter um Instagram, o meu marketing não é para captar paciente no Instagram, mas é muito mais como uma vitrine, como um processo de identificação, né? Eu vejo que o paciente ele vem muito mais habituado com você e com o teu modo de trabalhar, porque ele é como se já tivesse um trabalho ali feito. Ele já olhou os teus posts, ele já viu teus vídeos, ele já viu mais ou menos como é o teu estilo de trabalho. Então, eu uso hoje o Instagram para isso, caminhando para alguns outros projetos. E quando você coloca o nome de um profissional no Google, por exemplo, e ele tem vários braços lá dentro, também tem uma questão de uma segurança e uma confiança maior. Então, se você coloca o meu nome lá, vai ter um Instagram, vai ter um site, vai ter um Google ADS ali que também tem algumas questões de como os pacientes me avaliam, então vai trazendo uma segurança que para quem é leigo é muito importante. Então nesse sentido o marketing me ajudou bastante. Mas eu vejo que o principal é o teu trabalho com o teu próprio paciente, era uma coisa que eu não entendia. Como assim o meu paciente vai me indicar outros pacientes? Porque ainda tinha aquela coisa de que fazer terapia era vergonhoso de alguma maneira quando eu comecei, era para louco, era para quem tinha um problema mental. Né? Hoje isso é visto com muito mais, acho que seriedade mesmo, e com muito mais qualidade o processo psicológico. E aí o que acontece é que um paciente, se você faz um trabalho bacana, te gera outros 5, 6, 7, uma coisa que para mim era inimaginável. Então hoje a maior fonte de captação de pacientes para o consultório são os meus próprios pacientes. E alguns colegas também, né? Você sempre me mantém contato, faz alguns grupos de estudo e você vai vendo quem trabalha mais ou menos com os mesmos valores que você. E tem algum aspecto que interfere nessa captação de pacientes? Eu acho que hoje a minha maior dificuldade na verdade, não é nem a captação de pacientes, como eu posso dizer, é o encaminhamento.
porque por mais que a clínica hoje esteja bastante difundida na cidade e tudo mais, a maior dificuldade é você encaminhar para profissionais que você confie, porque muitas vezes é visto como você vai lá bater um papinho e você faz tanta transformação na vida da pessoa, você vira quase um espelho para ela, então você tem uma responsabilidade muito grande, né? Você não vai lá dar um conselho, você não vai lá, não, você vai trabalhar com a estrutura psíquica dela, que é a base para tudo que ela faz no dia a dia. Então a confiança em alguns profissionais para fazer esses encaminhamentos eu acho que é a parte mais difícil. Mas para captação eu acho que o ponto principal foi o começo. Era difícil porque eu era a psicóloga do trânsito, por mais que eu tivesse consultório eu atendia 1 ou 2 pacientes. Então me colocar de novo no grupo de psicólogos da cidade como disponível para atender em consultório foi uma coisa ali que demorou um pouquinho para girar, veio a pandemia, eu achei que ia tudo por água abaixo, mas na verdade não, ajudou muito. E aí a minha psicóloga também, ela me ajudou muito nesse processo, ela me encaminhou 1 ou 2 pacientes e a partir daí as coisas começaram a girar. Mas quando você entende a importância do teu trabalho, a transformação que você faz na vida do outro, eu acho que muda um pouquinho a tua relação com a clínica, com a demanda que chega e com os pacientes que você vai encaminhar também. E hoje em dia, né, na tua época lá era questão social, hoje em dia você acha também que a questão dos planos de saúde interfere na entrada dos novos psicólogos no mercado de trabalho? Eu não sei se interfere, eu acho que interfere, depende de como você levar isso, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu nunca trabalharia por plano se eu me formasse hoje. Eu vejo que o plano de saúde, por mais que tenha sido uma coisa assim muito chutada, eu digo porque eu atendia num dia o dobro, o triplo do que eu atendo hoje, porque era meia hora, ele me trouxe muita bagagem. Então, se você souber de alguma maneira aproveitar isso para além do ganho financeiro, vamos colocar assim, que é horrível realmente, não vale a pena, você aprende muito, você cresce muito nesse processo, mas você não pode ficar só subjugado ao plano de saúde. Você tem que ver ele como um degrau. Eu vou passar ali porque eu vou ter uma visibilidade maior, porque é através então de uma clínica que vai fazer essa captação, mas ao mesmo tempo você já vai pensando se a clínica vai ser a tua escolha em outras estratégias realmente, né? Hoje, quando os pacientes vêm me procurando para plano de saúde, eu ou encaminho eles para colegas ou eu consigo também oferecer uma nota fiscal e o plano vai abater. Cada um vai ter a sua dinâmica, cada um vai ver qual é o valor mais importante para ele. Tem gente que tem a possibilidade de pagar o plano e pagar um psicólogo, tem gente que não tem. Então, eu vejo que isso também acaba sendo muito importante. Eu falo que ali no começo, quando você está com alguma questão muito forte, emocional, é importante você ter um acompanhamento. O vínculo terapêutico vai fazer esse papel muito importante. Então, ainda que seja em plano de saúde, é melhor que você tenha esse atendimento do que você não tenha. Ainda que no SUS, é melhor que você tenha esse atendimento do que você não tenha. E só ter um consultório particular também não vai te dizer da tua capacidade em trabalhar. Tem profissionais que trabalham particular e você escuta vários absurdos. Então, eu acho que depende muito mais do próprio psicólogo, do próprio estudante enquanto processo de formação realmente, do que se você tem por plano ou não. Quais habilidades ou conhecimentos você considera ser essenciais para um bom psicólogo? Eu acho que você precisa se conhecer, parece balela, mas não é. Se você não tiver em atendimento, se você não tiver com o teu processo acontecendo, tem coisas que você não vai alcançar no teu paciente. Tem coisas que vão te pegar durante o processo e você vai se sentir com raiva daquele paciente, ou você vai sentir sono durante a sessão, ou você vai não entender o porquê que você passa mal, só que é porque tudo isso está influenciando e está pegando questões emocionais tuas não trabalhadas, ou pontos teus que podem ser gatilhos. Então, se você não leva para tua análise e não consegue separar o que é teu e o que é do outro, isso pode atrapalhar muito e você projetar as tuas dores, as tuas questões nos teus pacientes, e isso não vai fazer bem para nenhum dos dois no processo. Então, eu acho que buscar esse autoconhecimento, buscar um processo terapêutico, testar as abordagens enquanto paciente,
pode ajudar muito quem está no começo aí do processo de formação. Acho que já entrou um pouco na próxima pergunta, que é: que práticas de autocuidado você recomenda para profissionais da área de saúde mental? Terapia, com certeza, porque ela te tira um pouco dessa questão de você vai salvar o mundo, você não vai. Se o teu paciente não vier com o desejo dele de mudança, não vai acontecer, e é por isso que quando você oferece livre demanda nos serviços, é muito difícil um processo acontecer, porque ele não tem o desejo, ele não entende o que você está fazendo ali, né? Então ele não sabe o que ele quer no processo. Então acho que é muito isso, assim, façam psicoterapia se puderem, à medida que o tempo vai passando, supervisões também são muito importantes, e um autocuidado no geral, porque profissionais da saúde tendem a sofrer burnout, a sofrer com essa questão do estresse, da demanda do outro, de não conseguir digerir e ficar pegando para si o problema do outro. Acho que isso também é uma coisa muito importante na clínica, você tem que aprender a separar, senão você, no começo é normal, você vai chegar em casa cansado, acabado, mas depois você vai trabalhando isso. E é o processo terapêutico que vai te ajudar, é uma prática de exercício físico que vai te ajudar, é um sono de qualidade, é uma alimentação de qualidade. E com o passar do tempo você vai vendo que tudo isso influencia psiquicamente o teu próprio paciente. Então você tendo essa vivência de como é importante se cuidar, ter um tempo de qualidade, vai ajudar você também mostrar para o teu paciente o quanto isso é importante, o quanto isso está interligado no processo analítico, no processo terapêutico. Porque isso vai influenciar na oscilação do humor, na ansiedade, vai influenciar nos próprios pensamentos da pessoa. Hoje a gente tem os estudos em neurociência que deixam cada vez mais claro o quanto é importante você cuidar da saúde física e emocional, e não só uma ou só outra, né? Então, se colocar como prioridade, você precisa estar bem, porque você precisa de uma escuta ativa e de uma atenção diferente quando você está no processo terapêutico com o teu paciente. E como você gerencia o equilíbrio entre a tua vida profissional e a tua vida pessoal? Demora um pouquinho. Mas foi nesse processo de adoecimento, na verdade, que fez eu entender que se não faz sentido, se o meu corpo está reclamando, se ele está dando sinais, eu preciso escutar, né? Se eu não estou dormindo bem, se meu estômago não está bem, se eu não tenho disposição para nada, tem muita coisa errada, né? Eu brinco esses dias que estava bem frio, acho que semana passada ou retrasada, eu acordei, eram umas 7 horas e eu estava indo para academia, eu falei, Senhor, eu não me reconheço, porque nunca na vida eu achava, nossa, para que ir para academia? Eu não entendia as pessoas que iam. E eu sou muito racional, né? Então eu preciso entender o benefício daquilo de um modo muito mais lógico, para que daí eu faça. Então, depois de estudar muito os benefícios do exercício físico, de uma alimentação adequada, de uma rotina mais saudável, foi que eu me convenci, então, que eu precisaria levantar e ir para academia ou achar um horário para eu fazer um exercício que me fizesse bem. Então, eu falo que eu senti na pele os malefícios de não ter um equilíbrio, de não ter uma vida mais saudável, né? E quando eu digo equilíbrio, não é que vai estar tudo lindo, maravilhoso, o tempo inteiro, uma rotina plena. Não, tem dias que você vai estar cansada, tem dias que você vai estar acamada, tem dias que você não vai dormir, mas que na maioria das vezes você tente seguir isso e fazer com que o teu corpo esteja em pleno funcionamento, para que a tua mente funcione, para que o teu emocional funcione, né? Quais são as áreas da psicologia que você considera mais promissoras e quais as que você considera mais carente na atualidade? Eu acho que com a questão, né, dessa velocidade de informação, dessa velocidade que a gente vai impondo na vida, que nem esperar uma comida ficar pronta, a gente tem mais paciência, tudo é a toque de caixa ali, eu acredito que a mais promissora e o que não tem como você pedir para uma inteligência artificial fazer é o contato com a pessoa, né? É o cara a cara, é o vínculo, é o acolhimento, é a troca. Então eu acredito ainda assim que a psicologia clínica tende a crescer, cresceu muito desde que eu me formei e tende a crescer muito mais, porque eu acho que vai ser muito difícil alguém
substituir esse quesito dentro do consultório. É óbvio que você tem livros, é óbvio que você tem cursos, é óbvio que você vai ter um acesso a se desenvolver pessoalmente muito, muito fácil. Só que é na relação que a transformação acontece. É quando você tem alguém de espelho para você, é quando você tem esse processo acontecendo de vínculo, de troca, que a mudança acontece. Então eu acho que a psicologia clínica é muito promissora. Eu sinto muita falta, como eu falei ali para vocês, de pessoas confiáveis para que eu encaminhe meus pacientes, que tenham ali uma clínica bem estruturada, que busquem conhecimento, que se atualizem. Então, para mim, hoje, é a mesma. A que tem mais pontos a crescer é a psicologia clínica, tem muita demanda, tem muita gente para ser atendida e, ao mesmo tempo, a que carece muito disso ainda é a psicologia clínica. Mas é óbvio, a psicologia, ela abrange muitas áreas. Então, assim, se o profissional do esporte vier aqui falar para vocês, provavelmente ele vai dizer a mesma coisa, porque ele está em contato direto com aquilo, né? Então, eu, como não estou dentro dali de onde eu caminho, ainda é a psicologia clínica. E qual conselho você daria para a gente que está começando aqui no primeiro ano para dar uma aquecida na nossa... Eu acho que assim, se joguem em todas as oportunidades que vocês tiverem, não vejam a questão, mas eu não vou ganhar nada para isso. O retorno na faculdade não é para ser financeiro, né? É para ser de experiência, é para ser de vivência, é para ser de conhecimento. Então, assim, tem uma visita, vá fazer. Tem oportunidade de um estágio voluntário, vá fazer. Tem oportunidade de conhecer uma empresa no RH, vá. Tem oportunidade de conversar com o psicólogo, converse. Procurem, busquem. Depois a gente quase não tem o tempo de troca que a gente tem na faculdade. E agora vocês podem conhecer várias áreas, né? Aqui em Ponta Grossa hoje está muito mais fácil de você ir em lugares que tenham psicólogos. Antes o hospital só tinha psicólogo no RH, não tinha psicólogo do esporte. Era muito difícil você encontrar alguém que fizesse uma avaliação bariátrica. Então, busquem, conversem, tentem marcar horário para conversar, tentem ir nessas instituições e acompanhar o trabalho. Vocês têm aí 5 anos para tentar perceber qual é o caminho que vai fazer mais sentido. Quando você vivencia ele, é mais fácil você dizer, né? Porque eu posso te dizer que uma mexerica tem esse sabor, é parecido com isso, isso e aquilo. Mas é só quando você prova o sabor de uma mexerica que você vai confirmar se você gosta ou não, né? Então provem, se joguem, busquem e aproveitem esse tempo. Sim.